Olá, desculpem a nossa falha, estamos começando de novo nossa quinta técnica. Hoje é dia 29 de abril de 2014. Nós normalmente fazemos na quinta-feira uma análise dos mercados do Brasil e dos Estados Unidos. Hoje estamos fazendo excepcionalmente na terça, por conta do feriado na quinta-feira. Nós entendemos que as pessoas viajam na véspera de feriado e por isso não fazemos na véspera da quinta-feira, que seria a quarta, fazemos um dia antes da véspera do feriado. Quinta-feira, um dia antes do fim de semana, não é? Um dia antes do último dia antes do fim de semana. Muito bem. Mas de qualquer maneira, se você quiser, você pode sempre ver a gravação da quinta técnica no nosso canal do YouTube, youtube.com/constop. Normalmente a gente transmite no canal da XP, hoje estamos transmitindo através do nosso site e do Terminal Enfoque. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e vou fazer análise dos mercados nacionais e internacionais com você e responder a algumas perguntas. Então vamos lá, iniciando com o Ibovespa, nossa primeira consideração, e aqui eu mostro o Ibovespa nominal desde 1994. Desde 1994, que é quando acaba a inflação galopante no Brasil e a gente consegue fazer um gráfico não indexado. Porque se a gente vai um pouco para trás de 1994, por exemplo, eu vou aqui para 1990, a gente já pega um gráfico que tem toda essa alta função da inflação galopante que nós vivíamos, né, antes do Plano Real. Então volto aqui para 1994. E aí a gente tem um gráfico civilizado, vamos chamar assim. Muito bem, então essa reta de tendência que eu chamo do ciclo do presidente Lula foi rompida e nós entendemos que o mercado deve chegar aqui pelo menos 50% de correção dessa alta. Por quê? Ora, porque a gente conversa com o Ibovespa de longo prazo, desde 1963, e a gente vê que nos três precedentes ao ciclo, vamos dizer assim, do presidente Lula, que é esse aqui, que eu chamo de ciclo do presidente Lula, porque inicia-se com a eleição do presidente Lula, aliás, especificamente com o Lula lendo a carta de intenções do PT na Bolsa em outubro de 2002. Então, os três ciclos anteriores a esse, que foram esse aqui de 91 até 97, depois caiu até 2002, esse outro de 83 até 86, depois cai até 91, e lá para trás esse de 65 até 71, depois cai até 83. Então, num deles, o mais antigo, o mercado corrigiu 50% da alta, no segundo o mercado corrigiu mais de 80%, e no terceiro o mercado corrigiu 50% da alta. E exatamente por isso nós entendemos que o mercado deva corrigir pelo menos 50%. Ademais, todas as outras vezes ele tocou aqui embaixo, nós esperamos que ele toque de novo, por isso nós estamos baixistas, estamos muito baixistas no médio e longo prazo. Olhando o gráfico não indexado, entretanto, quer dizer, portanto, a gente no longo prazo está baixista. No médio prazo, o mercado está numa tendência de baixa. E está atualmente testando a reta resistência dessa tendência de baixa. Testou a reta resistência, tomou aqui, eu vou até dar uma ajeitada nessa reta, aqui do meu gráfico, vou colocá-la no último topo. Por quê? Porque a gente deve dar mais importância aos últimos pontos de uma reta do que aos anteriores. Então, eu acho que essa reta, a gente olhando de longo prazo assim, de longe, a gente vê que ela está refletindo perfeitamente o ângulo de inclinação que a massa de indivíduos responsável por essa tendência de baixa no Bovespa está respeitando. O mercado tem caído de maneira a respeitar esse ângulo de inclinação. Toda vez que ele sobe, ele chega por aqui, cai. Chega por aqui, cai, chegou por aqui, cai. Não foi diferente da última vez. O mercado chegou lá perto, tomou uma patada do urso. E... puxa vida, isso aqui quando é que está?
Abriu e fechou exatamente no mesmo nível aqui? Não. Ou isso aqui é... Olha só, estou tomando um baile aqui do... o fechamento foi aqui em cima. Muito bem. Então, nós tivemos o mercado testando essa reta, ele teve o que eu entendo ser uma reversão, aí ele acabou evoluindo para uma lateralidade, e a minha leitura é que o mercado, o que está valendo ainda é esse shooting star aqui, ou esse engolfo, como preferir, e o rompimento dessa reta suporte, e portanto a reta está intacta, a tendência está intacta, e eu acho que até por conta dessa sombra de hoje, nosso viés é baixista no curto prazo e continuamos baixistas no médio e longo prazo. Talvez a gente possa incorporar aí um pouco de indefinição para o curtíssimo prazo, mas a minha ideia é que essa resistência, essa reta de resistência não vai ser rompida e o mercado caia. Então ele pode até trabalhar mais um pouco nessa faixa aqui, mas eu acho que os ursos vão acabar prevalecendo e os preços caem. O índice Bovespa futuro, não, peguei o Nasdaq. O índice Bovespa futuro tem uma situação também bastante semelhante. Só que ele pega o topo lá de 2010, né? Aqui no Ibovespa nós estamos pegando o topo de 2012. O Ibovespa futuro, no Ibovespa futuro, essa reta também está alinhada com esses outros pontos aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4 e teríamos tido o quinto ponto agora, né? Então ele fica ainda mais dramático, né? 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui é o topo de 2010. E está ainda mais milimétrico esse processo, né? No Ibovespa futuro, nós tivemos hoje um shooting star que é em si baixista, né? Então eu acho que está valendo essa reversão na reta de resistência. Acho que isso é o evento técnico mais importante e, portanto, continuamos baixistas aí no índice futuro, médio, curto, médio e longo prazo. Vamos ver o que o S&P tem a nos falar. O S&P está lá no enrola, vai que vai, fez que vai, não foi, tenta escapar do topo histórico, não consegue e está nessa lateralidade aí que não mostra muita coisa, não nos dá aí muitas maneiras. Quer dizer, não dá evidências do que possa estar a acontecer. Ele está nessa tendência de alta, né? Estou mostrando o SP500 não indexado, ou seja, nominal, diário. Então ele está nessa tendência de alta. No gráfico não indexado, ele se mostra como estando em mares nunca dantes navegados. O que não é bem verdade quando a gente olha o gráfico indexado, né, como vocês que nos acompanham aqui já viram. E os preços, depois de terem rompido esse topo de janeiro, entraram em lateralidade, depois caíram, indicando um bull trap, mas depois voltaram a subir e agora estão trabalhando nessa faixa aqui, indefinido. Nós continuamos baixistas no médio e longo prazo. Sabem por quê? Porque quando a gente olha o gráfico do Dow Jones, que é o gráfico aí sim, o gráfico aí sim indexado, mexeram no meu queijo aqui. Parâmetros 1900. Aí nós temos esse lindo gráfico aqui de 100 anos. Agora sim, Dow Jones indexado pelo CPI. A gente
ver claramente, porque salta aos olhos nesse gráfico, esses dois topos, eu acho que vão ser 3 topos, no mesmo nível. Os topos de 2000, 2007, e aí sim a gente vê que o Dow Jones, ou que até poderíamos estender isso para o mercado americano de ações, está testando os níveis onde ele anteriormente, em 2000, caiu 42% e em 2007 caiu 55%. E nos deu uma tremenda de uma indicação de baixa quando, depois de ter rompido esses dois níveis, que tecnicamente são o mesmo nível, né? A diferença aqui, para vocês terem uma ideia, entre o topo de 2007, que está um pouquinho mais abaixo, e o topo de 2000, que está um pouquinho mais acima, é 2,4%. Né? 2,4% depois de um processo de alta de 778%. Então isso é nada, isso aqui é tecnicamente o mesmo nível, esses dois níveis aqui são idênticos. Eu só por preciosismo traço as duas retas, sendo que a de 2000 aqui é mais alta. Né? Então eu dizia que o mercado nos deu uma tremenda indicação de baixa, que foi o fato de ele ter rompido essa faixa, esse nível de resistência importantíssimo, que eu chamei de a mãe de todas as resistências, ou se preferirem, uma resistência de proporções bíblicas. Então rompe-se esse nível, para isso precisa um esforço enorme, porque nessa resistência existem milhões de ordens de venda, e o mercado deveria tocar as ordens de stop que estariam logo acima desse incrivelmente claro nível de resistência. Então todo o contingente de pessoas, fundos, big players, etc., que estivessem short, ou seja, vendidos, com posições de venda descoberto, no mercado deveriam ter suas ordens de stop logo aqui acima. De maneira que o rompimento dessa, que eu chamei de a mãe de todas as resistências, deveria fazer com que o mercado subisse rapidamente no que o americano chama de um rally. Não foi o que aconteceu, o mercado rompe e desrompe, essa é a grande indicação que o americano chama de bull trap. Bull trap fez os preços caírem e os preços então bateram nessa cama elástica que é essa reta que vem lá de baixo do fundo do subprime. E tem 1, 2, 3, 4, 5 e fez o 5º ponto nessa reta. E talvez agora tenha feito o 6º ponto. Né? Por isso que eu tinha deixado passar aqui. Então vejam que coisa impressionante essa reta, como está muito bem definida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, por conta do mercado ter encontrado uma reta dessa, ele sentiu suporte e, bem, do outro lado, no time ou no exército dos touros, está o Banco Central americano. Né? E então precisa ter... Digamos que o Banco Central americano não larga o osso muito fácil, né? Agora, nós estamos num momento muito importante, porque nesse gráfico a gente vê que os mercados estão testando essa pequenina reta de resistência, que se rompida já poderia dar talvez uma ideia de que pelo menos o mercado chegaria de novo ao último topo, aí que está em 16.800 no Dow Jones. Mas nem isso ele fez, ele chega nesse nível e deixou uma pequena sombra aqui. Então eu estou desconfiadíssimo, acho que continuo achando que nós estamos na véspera de ter uma queda mais acentuada aí. Isso pode acontecer a qualquer momento. Então, portanto, estamos baixistas no curto, médio e longo prazo, por conta do mercado estar nessa pequenina resistência aqui. O rompimento dessa reta, e especificamente o Dow Jones abaixo de 16 mil, seria pá de cal para esse processo todo aqui, ou seja, enterraria definitivamente as pretensões dos touros, dos comprados, de romperem esse nível e seguirem aí subindo. E eu acho que aí, com o domínio e com a clareza do início de um processo de baixa mais acentuado, eu acho que pode dar uma certa dor de barriga lá no mercado e nós podemos ter quedas aí muito violentas. Sim, porque eu sei dar a importância a este tipo de reta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu, ao longo dos meus
30 e tantos anos de experiência de análise técnica, minha gente, eu vi muitas vezes retas muito importantes. E, invariavelmente, quando uma reta dessas é rompida, geralmente não tem pullback para reta, sabe? Tem realmente muitas ordens de stop em cima de uma reta dessa. Notem que o mercado americano vem do subprime para cá de uma alta de 133,5%. Num país cuja taxa de juros é 0,25%, vocês podem imaginar o que isso significa. Quantas pessoas estão felizes, contentes, alegres com as suas carteiras de ações. Essas pessoas geralmente resolvem achar que pode cair muito na mesma hora. E resolvem, consequentemente, liquidar suas posições mais ou menos na mesma hora. Não cabe todo mundo no bonde, dá estresse, o mercado cai muito. Então é isso que eu estou esperando que aconteça aí no mercado americano. Baixistas, portanto, curto, médio e longo prazo no Dow Jones. Vamos ver aí então algumas ações, começando com o Vale. O Vale do Rio Doce está meio ruinzinha por conta da China, está contraindo, puxando freio de mão, né? Nossa leitura é que esse processo todo aqui é uma formação de topo. Bem, primeiro, tendência começa em 1998. Claramente a tendência foi rompida. Primeiro nível Fibonacci está em R$8. Sim, eu acho que vai chegar em R$8. Precisa o americano cair, né? Estados Unidos cair, mas entendemos que isso aqui é uma formação de topo que projeta a amplitude dessa formação para baixo, que é R$22, é para lá que nós entendemos que está indo o Vale, tá? O mercado foi um pouco distorcido aqui, ele não, porque depois dessa tremenda formação de topo ter sido rompida, os mercados tiveram um pullback, foram um pouco acima do que se poderia esperar que ele iria. Mas agora o mercado passa a se comportar aí de novo. Vejam, movimento de baixa, correção, e entendo que estamos em outro movimento de baixa, né? Esse movimento de baixa também seria uma outra projeção que nós poderíamos fazer, que seria aqui meio roxo, mais largo, a amplitude desse movimento aqui para baixo, a partir desse topo aqui, vai dar lá próximo, né? Vai dar em 20,50. Nós estamos aí com 21,50. Então, de 21,50 a 20,50 é nosso objetivo para Vale do Rio Doce. Eu acho que, eventualmente, Vale poderá aumentar essa acumulação e fazer disso, eu estou entrando no intraday agora, uma bandeira de baixa, como aparentemente é o que está acontecendo. Então, talvez a gente possa pensar em vender no rompimento dessa acumulação com stop logo acima do gap, que seria acima de 27,60. Seria uma ideia de trade. Vamos para a Petrobras. Petri 4, que vou pegar ela aqui um pouco mais elaborada. Petrobras. Então, nós entendemos que ela está numa tendência de baixa, entendemos que tem muito para cair ainda, porque Fibonacci nos vem aqui, o que está largo isso aqui, não sei porquê, Fibonacci está nos levando, primeiro número Fibonacci, R$6. Se eu acho que vai chegar lá, sim, eu acho que vai chegar lá, sim. De 95 em diante, Petrobras subiu 15.000%. Subprime, aliás, do ciclo do presidente Lula, Petrobras subiu 1.580%. Se a gente traçar Fibonacci só aqui do presidente Lula, a gente vê que o subprime corrigiu para o primeiro número Fibonacci, o segundo número Fibonacci da correção apenas do ciclo do presidente Lula seria 9,40. Nós achamos que o mercado está caminhando para lá e possivelmente mais para baixo ainda, para corrigir todo esse processo aqui
onde o primeiro número Fibonacci estaria aí, onde eu falei 5,70. Muito bem, no curto prazo aqui, nós estamos testando essa importante, deixa eu tirar um pouco esses Fibonacci daqui para não... Então, aqui no curto prazo, o mercado está testando essa reta de resistência importantíssima, né? 1, 2... mas esse aqui extrapolou, mas não importa, a gente está aqui definindo o rumo que o timoneiro do barco que está fazendo essa tendência de baixa está seguindo. Nós estamos seguindo o rumo dele. E eu acho que isso está por aqui, né? A gente aqui tem que também pensar em adequar, quer dizer, pensar em administrar o fato de estarmos próximos de uma reta de resistência de longo prazo com os níveis de resistência que nós temos, né? Então, o Petrobras ontem e hoje saiu bastante animada. Aparentemente eu nem vi direito, mas parece que tivemos uma outra pesquisa hoje que deve ter influenciado as cotações de Petrobras, como também influenciou de Eletrobras, de queda na popularidade da presidente, né? O que a Bolsa tem interpretado como motivo altista, porque entende-se que então haverá menos influência governamental nas estatais. Só uma conjectura, né? Não se sabe nem quem vai entrar ainda, mas enfim. Mas Petrobras hoje, ao testar o topo do começo de abril, teve um candle de reversão. Isso aqui é um shooting star, é um doji star. Nós precisamos ainda de uma reversão amanhã, precisamos de um candle negativo amanhã. Mas esse candle por si já mostra que essa resistência não vai ser rompida facilmente, né? Como esse candle aconteceu, então esse processo de reversão continua intacto ainda, né? E esse processo é um fator técnico altamente importante. Quer dizer, por quê? Porque houve uma reversão numa reta de resistência. Então, reversão numa reta de resistência é um processo que coloca chances... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu estou confundindo um pouco com o trade que nós estamos fazendo aqui. Bem, nosso objetivo em Petrobras está aqui nesse fundo de março, que é 11,25. Mas, enfim, eu dizia que a reversão numa reta de resistência é um fator bastante importante e que nos dá um edge, como diz o americano, uma situação em que as chances estão muito mais para que o mercado caia, né? Agora, ele lateralizou e ontem e hoje ele extrapolou, subiu do fundo de anteontem até a máxima de hoje 9,2%, não é pouco, né? Mas esse fechamento aí próximo das mínimas, então... eu acho que é uma indicação de baixa que deixa válida ainda essa indicação importante de reversão. Então eu acho um bom trade, eventualmente, se o mercado começar a cair ou abrir em baixa amanhã, seria uma venda com stop logo acima desses dois topos aqui. O maior é o topo de hoje, você teria que colocar seu stop acima de 17,10. Baixistas, portanto, Petrobras, curto, médio e longo prazo. Então vamos às perguntas, Júnior. Quantas perguntas nós temos, Júnior? Nós temos 5 perguntas. Ok, vamos respondê-las então. Tem duas relacionadas à Petrobras. A primeira é do Thiago, PGD. Ele pergunta se já é hora de comprar puts de Petro. E a tiazinha pergunta... Puts de Petro seria comprar opções de venda de Petrobras. Quer dizer, seria... É uma ideia. Eu acho que há um tempo atrás a gente
se aventurou aí comprando um put, conseguimos sair há um tempo atrás, mas especificamente foi aqui, ó, próximo do fundo aqui. O mercado estava, nós achamos que o mercado estava intensificando a queda, compramos os puts aqui e conseguimos sair fora mais ou menos em casa, né? Eu acho que é uma ideia, né? Você só tem que ter aí algum método, algum tipo de controle de risco, porque você com puts, você facilmente alavanca a sua posição, né? Então, eu entendo que a coisa mais importante que existe no mercado, para quem opera no mercado, mas assim, longe, anos-luz, em primeiro lugar, na frente de todas as outras coisas que você precisa fazer, é você controlar seu risco, porque controlando seu risco, você controla aqui, ó. E controlando aqui, você está bem. Então, nós aqui na Constop temos um método que a gente segue, temos uma ferramenta instalada no Terminal Enfoque, eu já mostrei várias vezes, né? Mas eu posso mostrar de novo aqui. Em Petrobras, por exemplo. Vou limpar essa área aqui. Eu sei que eu não estou mostrando ainda, mas já vou mostrar. Então, a gente tem essa ferramenta que a gente usa para controlar o risco da operação. Então, digamos que a gente queira vender. Eu clico aqui o ícone do método Constop. Vou aproveitar que hoje nós temos com o Procaster e eu posso mostrar, né? A gente tem esse íconezinho aqui. Esse íconezinho é o Constop. Está aqui em cima no cabeçalho. Ele fica tudo à direita aqui do Terminal Enfoque. O último ícone é esse ícone do Constop. Quando a gente clica esse ícone, a gente pega um cursor que nos ajuda a colocar o stop e o objetivo. Então eu venho aqui, marco o stop e abre-se essa janelinha, eu defino o stop exatamente onde vai ser. Ele está me sugerindo aqui 17,15. Isso porque eu marquei o topo acima do qual eu quero colocar o stop, que eu vou vender. Ele achou 17,10, está me sugerindo 17,15, porque eu, nas minhas configurações, digo a ele para me sugerir um stop que seja 0,30% acima do topo encontrado. Então ele me sugere 17,15. Eu, se quiser, posso pôr 17,18, talvez, eu gosto do... ou 17,17, ou menos, 17,13. Aí eu dou OK, estou com o stop colocado e vou botar o objetivo. Agora o meu cursor, não sei se está dando para vocês verem, mas o meu cursor aqui fica uma linha horizontal para eu marcar o nível, né? E ele é guiado por uma cabecinha de urso, porque eu vou fazer uma venda, então ele mostra a cabecinha de urso. Então ele me define o valor aqui 11,20, e se eu não acertei o valor, eu acerto aqui nas setinhas, eu dou OK e ele então me abre o meu planejamento, em que ele está me sugerindo vender 6.200 ações de Petrobras, porque vendendo essa quantidade, em sendo estopado, ou se a gente tiver a ordem de stop acionada, né, nesse nível de 17,13, se o mercado subir, bater o stop, nós vamos perder 2.914, que é 0,10, isso considerando o nosso capital. Isso aqui está ajustado para o fundo Constop. No capital do fundo Constop, então a gente perderia 0,10%, que é o que a gente se propõe a perder, né, por operação. Então, se você pretende fazer vendas de compras de put, que é, em última análise, operar com opções, se eu estou achando que é bom você vender a ação mãe, o objeto desse derivativo, que é a put, logicamente também acho bom vender a put, até melhor, porque você tem condições de ganhar mais. Agora você precisa ter muito cuidado no controle de risco, né, quando você vai operar as opções. Logicamente, você pode argumentar que operando put, o que você perde é limitado. Mas isso não quer dizer nada, depende de quantos contratos, quantas mil ações você vai operar, né? Quantos puts você vai fazer.
E também não depende disso em relação ao seu capital, depende de quanto por cento do seu capital você vai arriscar na operação de put. Você pode perder um pouquinho, mas se você fizer um monte de puts, a questão é quantos por cento do seu capital você perde se o put vencer, o Petrobras subir e o put virar pó. Essa aqui é a questão. Então, no nosso caso, a gente perde 0,1. Sabe por quê? 0,1 é um nível que, como a gente faz operações 2,5 a 1, que significa que se eu estou arriscando 0,1, eu posso ganhar 2,5. Porque o objetivo está a, no mínimo, 2,5 vezes a distância do preço que eu vou fazer a operação para o stop. Então, o fator lucro-prejuízo é 2,5 no mínimo. Então, se eu arrisco 0,1, se o mercado chegar no nosso objetivo, eu posso ganhar 2,5. Na verdade, é 0,1, não, eu posso ganhar 0,25. Né? Se eu faço 3, 4, 5 operações, na verdade, a gente faz 20, 30, 40, 50, 60 operações por mês. Então, vejam quantas chances a gente tem de ganhar, atingir objetivos e com isso fazer com que a gente consiga uma remuneração muito superior à do CDI. Né? Não quer dizer que a gente consiga, mas a gente tem condições de. O fundo com stop especificamente não tem conseguido. Aliás, nós aumentamos o risco do fundo de 0,1 para 3,5% para 3%. Esse mês nós tivemos aí alguns fatores que alteraram aí a nossa processo de administração. Um sócio saiu. Eu hoje nós tínhamos um comitê e hoje eu sou o consultor que faço as análises sozinho para o fundo. Então, nós tivemos uma perda substancial, que foi de 3% aproximadamente, no mês passado, mas a gente tem isso como um processo absolutamente normal. Quer dizer, a gente aumentando o risco, a gente sabe que, infelizmente, nós tivemos essa perda, mas a gente também está sujeito a ter ganhos um pouco mais expressivos, né? Muito mais expressivos do que os que a gente vinha tendo quando a gente acertava. E nós entendemos que o fundo com stop tem que ter uma valorização muito acima do CDI, para que a gente possa ter condições de captar, porque os juros hoje já estão aí próximos né, já estão nas 2 casas decimais e as pessoas tendem a ficar na renda fixa, e para você trazê-las para a renda variável, você tem que dar rentabilidade de renda variável. Renda variável, então, não é ficar acompanhando o CDI, é um processo de quedas e altas, e a gente tem muita confiança que a gente consiga fazer disso uma curva ascendente que, ao longo do tempo, seja benéfica para os nossos investidores. Né? Mas é isso. E a segunda pergunta sobre Petrobras, Juninho, qual seria? A tiazinha pergunta: a que valor você acha que essa tendência de baixa de Petrobras estaria acabada? Tem que subir até que valor? Então, primeiro precisamos romper essa reta, coisa que não aconteceu ainda. Né? Como a reta está um pouco, não está assim muito precisa, porque nós tivemos essa alta aqui em novembro do ano passado, que extrapolou um pouco essa reta. Então, se, por exemplo, esses 2 topos, o de hoje e o do dia 8 de abril, forem rompidos, esses topos estão aí a 17,10. Eu acho que tem chance dos preços irem até a sua próxima resistência, que está a 18,94. Ali foi especificamente no dia 18 de novembro, o mercado fechou 18,95 na máxima do dia. Então, mas não dá para dizer ainda, se o mercado for a 18,95, não dá para dizer que reverteu a tendência. Porque vejam, eu agora pus a reta em cima desse nível aqui,
e vou abaixar ela um pouco aqui para encostar nesse topo aqui de 2009. Ela continua uma reta de tendência da mesma maneira, esses topos aqui ficaram um pouco mais distantes. Então, se o mercado romper essa reta aqui, ou tem outra reta que a gente também pode pôr, e poderia passar aqui, ó, nesses topos aqui apenas, tá? 1, 2, 3 pontos. Então, 18, mas o mercado pode às vezes dar uma alfinetada nessa reta. Então eu acho que gostaria de ver um bom fechamento acima de 19 para começar a imaginar que Petrobras tem chance de ter uma alta mais consistente, né? Por enquanto eu acho que isso aqui é vapor. Eu acho que é fogo de palha. Essa é a minha leitura técnica, né? Não tem nada a ver com CPI sendo instalada, com os anúncios da Petrobras, que ela é uma empresa maravilhosa, que cresceu não sei quanto, hoje está lá no estado, é uma folha inteira, né? Enfim, dizendo aí dos crescimentos da Petrobras. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a minha leitura técnica. Eu acho que isso aqui é uma tendência de baixa, porque eu tenho razões razões sérias para acreditar nisso. A minha razão é essa aqui, ó. Minha razão é essa aqui. Rompeu esse cara aqui. Então, rompeu esse cara, então vamos passar um Fibonacci aqui. E aí, Fibonacci não chegou nem perto de Fibonacci. Então, isso aqui tem tudo para continuar a cair. Mas, puxa, já está caindo há tanto tempo, vai cair mais? Pergunta para o japonês se ele acha que pode cair mais do que... Quanto tempo caiu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Pergunta para o japonês, né? Nikkei está caindo lá no Japão. Caiu durante 19 anos. Talvez ainda esteja caindo. Porque ele segurou nessa reta aqui. Começa a cair em 1970. O último fundo aqui foi 2009. Então caiu 19 anos. Mas essa reta aqui ainda não foi rompida. E o mercado eventualmente já rompeu essa outra reta aqui. Quem sabe, e se acontecer nos Estados Unidos, o que eu acho que vai acontecer, isso aqui cai mais. Talvez venha abaixo desse nível aqui. Se vier abaixo desse nível, terá caído por quantos anos? Porque se vier abaixo desse nível, nós já estamos com 19. Bom, aqui... Cada ano que passa depois de 2010 é 20, 21, 22, 23, 24. Então, sim, o mercado pode cair, minha gente. Isso é Japão, não é Paraguai, com todo respeito ao nosso vizinho, né? Então, eu acho que tem muito para cair ainda a Petrobras. Além do que, eu já mostrei muitas vezes aqui para vocês, mas eu acho que nunca é demais deixar isso bem... claro, né? O petróleo habitou essa toca durante 20 anos. Eu estou mostrando aqui o WTI, o petróleo em Nova York. Rompeu essa faixa, essa toca em que ele habitava. Ele, como uma commodity, ele deve fazer isso que as commodities fazem. Isso aqui é excepcional. Isso aqui, no meu entender, posso estar errado, mas eu acho que foi em função da bolha que acabou estourando lá em cima de crédito, em função do dinheiro fácil que aconteceu lá nos Estados Unidos. O petróleo foi a $145, depois boom no subprime, caiu, bateu no topo da toca e agora sobe e está aí fazendo essa acumulação, que eu acho que tem toda a característica de uma formação de topo. Então acho que isso aqui vai resultar no rompimento dessa reta, com os preços T-boom para baixo. Os preços T-boom para baixo, se eles vierem abaixo desse nível aqui de $55, segundo a própria Petrobras, o petróleo do pré-sal não é mais viável. Agora, segundo a British Petroleum, abaixo de $65 o petróleo não é mais viável. Por isso eu estou muito baixista com a Petrobras, porque eu acho que, na verdade, os preços do petróleo têm grande chance de entrar de novo para essa faixa. Isso para mim é muito claro aqui. 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Eu estou esperando a C, acho que a C vem abaixo da A, e vindo abaixo da A, os preços vêm abaixo de $40, minha gente. Abaixo de $40 tem que se pegar o projeto todo do pré-sal e se enfiar na gaveta.
E se isso acontecer, Petrobras sofre muito, né? Então, eu realmente estou muito baixista em Petrobras, continuo muito baixista. Estou vendo os preços deteriorarem aqui no mercado de petróleo. Estou vendo isso ser corroborado, porque, vejam, estou traçando essa retinha aqui, estou vendo que o mercado está com toda a pinta de que vai romper essa retinha aqui, vai testar de novo aqui, e se ele for testar de novo aqui, esse processo todo aqui fica com mais cara de que vai ser uma formação de topo, ó, ombro esquerdo, cabeça e ombro direito aqui, alguma coisa do tipo, cabeça dupla aqui, topo duplo, ombro esquerdo, ombro direito, isso aqui está nos trinques para ser uma formação de topo que projeta, como eu mostrei para vocês, abaixo de $50, que o projeto é $47. $47 já não tem pré-sal. Então, bem, como vocês veem, eu estou meio baixista, negativo, né? Mas eu não sou baixista. Eu estou baixista. Minha experiência de análise técnica coloca megafones aqui, gritando para mim que esse troço vai cair quando eu olho os gráficos, né? Então, é isso aí. Júnior. Próxima pergunta, YouTube 4. Rompe ou não rompe Tube 4? Vai ou não vai? Fez que vai, não foi. Vamos lá, diário. Rompeu o topo principal. YouTube 4. O topo principal era 35 e os preços romperam os 35. Então, primeiro eles testaram e depois, na verdade, deixaram testaram aqui o 35, que era o topo principal, que é esse nível aqui. Topo principal que aconteceu aqui em novembro de 2010. Esse nível aqui. Então veja, esse nível é essa linha vermelha aqui. Então vamos ver o que os preços fizeram. Romperam e foram, vai, não vai, fez que vai, não foi. Tudo bem, está testando aqui, fez uma bandeira e rompeu. Mas rompeu quando, minha gente? Olha, quando você testa um topo e não rompe, para romper você precisa testar o máximo, que é esse máximo aqui de abril, que foi o máximo do dia 8, que foi 36,27, tá? 36,27, o mercado rompeu na quinta-feira, né? Dia 24, tá? É isso? Bom, dia 24. Dia 25 ele deu continuidade, e aí teve o feriado, e aí ontem o mercado teve um dia neutro, e hoje o mercado teve um dia neutro de meio de indefinido. Minha gente, romper topo histórico, o mercado tem que sair acelerado. Eu não estou vendo muito isso em Itaú, então eu estou desconfiado. Deixa eu olhar aqui, estou desconfiado desse rompimento, rompido está, mas eu estou desconfiado do rompimento. A gente tem duas operações para fazer quando um nível de resistência como esse é rompido. A gente pode comprar ou a gente pode não fazer nada e esperar que eventualmente a gente tenha um pivô de alta. O mercado cai, depois sobe, aí a gente compra aqui no rompimento dessa resistência e põe o stop aqui embaixo, tá? Deixa eu tirar esses caras aqui para não atrapalhar. Ou a gente também pode, eventualmente, se você está baixista no índice que representa, que essa ação compõe, índice Bovespa, se você está baixista no índice Bovespa, você pode não fazer nada no rompimento de uma resistência. Você pode esperar uma eventual indicação de baixa. Por exemplo, uma reversão com um engolfo. Tá? Ou você pode esperar ainda mais o mercado te dar aquela que eu considero a mais importante indicação técnica de alta ou de baixa, que seria rompimento e desrompimento. Então aí você vende aqui com um stop aqui em cima. Mas está distante, né? Está distante 11%, mas aí o céu é o limite, né, para o Banco Itaú cair.
para o banco cair. R$6, Fibonacci aqui, saindo de 1995, que é claramente onde começa essa tendência de alta. Agora, talvez valha a pena a gente olhar esse rompimento sob o prisma de indexar isso em dólar. E aí a gente vê que não rompeu coisa nenhuma. Em dólar, o mercado está quietinho aqui e, por outro lado, rompeu essa reta suporte de meu Deus do céu, 20 anos de reta suporte. 2, 3 pontos, o mercado rompe, eu estou mostrando aqui, YouTube indexado em dólar, tá? E os preços estão justamente testando um nível de resistência, um nível importante de resistência. Ó, vem desde aqui esse cara. Resistência desse topo aqui de 2013. Vou botar exatamente aqui na resistência, bem no topinho dela aqui, ó. Pus bem no topinho aqui e estou mostrando o que ele fez hoje, ó. O que ele fez? Rompeu? Não rompeu coisa nenhuma. Então vocês veem que eu tenho bastante razão, porque eu estou sempre nas minhas análises consultando o gráfico em dólar também. Aqui na quinta técnica eu acho que complica um pouco, mas a gente fica mostrando o gráfico em dólar, né? Até porque os objetivos em dólar dependem da taxa da moeda, então eu acho que bagunça um pouco o coreto. Mas eu estou de olho, então tenho sim boas razões para ficar bem desconfiado desse rompimento de Itaú. E digo a vocês que eu estou aqui deitado com meu trabuco engatilhado, mirando bem na testa dele. Se isso aqui se confirmar, quer dizer, se isso aqui não se confirmar, se a gente tiver algum tipo de reversão aqui, melhor dizendo, eu sou forte candidato a vender Itaú Banco, tá? Fazer uma posição de venda e botar stop lá nesse topo aí, nesse máximo que tiver sido atingido. Júnior. Próxima pergunta é do Ed Trade Café, ICF 114. Café, eu acabei aí não olhando café nos últimos dias. CFU4. Então esse é o gráfico de longo prazo, a gente traz esse gráfico desde 1992, tá? São 20 e poucos anos de gráfico. E a gente vê que os preços estão meio que num ponto mais ou menos de equilíbrio dessa vai e vem aqui, que já tem aí mais de 12 anos, né? Analisando o curto prazo, bem, se a gente traça a Fibonacci aqui, a gente vê que o mercado corrigiu nessa alta 50% dessa queda. Então também não diz nada, pode subir ou pode cair. Então eu acho que a gente tem que ficar de olho nesse processo aqui. Esse processo aqui, tcharam, é o seguinte, rompeu esse nível do último topo, quer dizer, primeiro testou, depois rompeu e depois desrompeu. Baixista isso aqui é um bull trap. Agora hoje o mercado deu um sinal de vida, talvez ele esteja dando aí uma oportunidade, né? Eu vou botar isso aqui nos 60 minutos, porque na verdade nós temos um problema aqui, nós e todos os outros vendedores, temos um problema que é o seguinte, essas cotações de hoje, na verdade, o mercado hoje fecha à tarde, e aí ele tem ele reabre, só que essas cotações vão para amanhã. Se elas vão para amanhã, fica muito complicado para a gente mostrar essas cotações no intraday. A gente teria que fazer uma ginástica muito grande para mostrar essas cotações no intraday hoje e depois tirar essas cotações amanhã. Tecnicamente é complicado isso. Então a gente não mostra essas cotações no intraday e mostra só essas cotações, quer dizer, do período pós o vencimento normal do pregão, a gente mostra só no gráfico diário.
Agora, o gráfico diário, por outro lado, já encerrou hoje, então ele está mostrando aqui só o after hours, aqui, o aftermarket aqui, que é esse pequeno candle que a gente está vendo aqui. Então, para a gente dar um bypass nisso, a gente pega o gráfico intraday de 60 minutos e multiplica por 9. Então, a gente faz um gráfico e aí a gente vê como se fosse o gráfico diário, tá? É um recurso que a gente tem aqui. Então, vejam, o mercado chegou nesse topo, testou, rompeu e talvez ele esteja fazendo aqui uma bandeira. Porque foi lá embaixo e fechou próximo da máxima do dia, né, para romper. Mas eu acho que em função desse bull trap que nós tivemos aqui, eu acho que o mercado está num momento decisivo. Se ele romper aí os 200 se ele romper o topo do dia 23, eu acho que ele vai embora. E por outro lado, se romper esse fundo de hoje, ele também aí está confirmando o bull trap, romperia essa pequena reta de suporte aqui. Eu acho que seria uma tremenda indicação de baixa. Eu gostaria da posição, gostaria de uma venda nessa posição aí. Agora, fora isso, não dá para dizer nada, porque está aí equilibrado, né? Sobe, desce, está aí mais ou menos no meio do caminho. Não dá para saber, não. É ficar de olho nesses dois pontos que eu falei. Esse topo aqui e a mínima de hoje. Júnior. Próxima pergunta é Lojas Renner. Última? Não, tem mais uma. Ok. Lojas Renner. Então, nós estávamos com uma posição de venda em Lojas Renner, fomos estopados hoje. Pegou o nosso stop. E não, nós acabamos vendendo de novo Lojas Renner, será? Ué. Aqui no mercado de ações acontece a mesma coisa, né? A gente só mostra o after hours aqui no gráfico diário, a gente não mostra no intraday. Então, no gráfico diário o mercado está 65,28. No intraday ele fechou a 64,45. Até preciso ver aqui se nós fomos estopados ou não. Nosso stop está 65,08. 65,28 nós fomos estopados. Trade, controle de ordens, Lojas Renner. Nós fomos estopados exatamente a 65,28 no after hours. Então nós estávamos vendidos e estopamos. Na verdade nós estávamos vendidos hoje, nós vendemos de novo, porque nós fomos estopados e o mercado caiu. E agora nós tivemos essa alta aí. Será que o S&P subiu? Agora eu fiquei curioso. O mini S&P, né? Está mais ou menos estável. Mas talvez tenha saído alguma coisa aí. Lojas Renner subiu. Com isso, deixa-me ver como é que ficamos aqui no diário. Bom, por que estamos baixistas? Porque rompeu essa reta aqui. Essa reta vem lá de trás, né? Então achamos que esse processo de alta terminou. Se a gente traçar Fibonacci aqui, o mercado tem muito para cair, né? Está longe de qualquer nível Fibonacci. Primeiro nível está abaixo de 20, então estamos baixistas por conta disso. E nós entendíamos que o mercado chegou num nível de resistência e teve uma reversão. Então nós estamos acreditando nessa reversão, nesse engolfo que aconteceu, vendemos no rompimento dessa reta depois desse engolfo. E até hoje. Hoje o mercado volta até seu topo principal. Até o topo, ele foi um pouco acima do corpo real do topo principal, mas não foi acima da máxima do topo principal, que é aí próximo de 66. Temos que ver se ele vai romper o 66. Um bom fechamento acima de 66
coloca os preços em condições de aí testar suas próximas resistências, e aí tem resistência para todo canto, né? Então não gosto da compra por conta disso. A gente tem resistência aí a 68, depois temos resistência a 70, depois temos resistência a 74, então não gosto muito da compra não. E se por outro lado nós tivermos algum tipo de reversão aqui no teste desse topo, eu acho que pode ser de novo uma indicação de venda, porque o que pode estar acontecendo é um pullback para essa pequena reta de suporte de médio e curto prazo, aliás. 2 meses aqui. O mercado pode chegar até essa reta e voltar, né? Indefinido. Não dá para saber muito. Mas com o fechamento de hoje, alguma coisa deve ter acontecido. A chance de romper esse topo é grande. Júnior. SUSB 5. Vamos SUSB 5. É a última, né, Júnior? Que nós estamos fora do tempo já. Sim, Fausto, é a última. Então vamos lá. SUSB 5 com Z. Se a gente traça a Fibonacci aqui, minha gente, nessa tendência de alta, a gente vê que o mercado corrigiu 50% já. Agora, sei lá, difícil a análise de SUSB 5. Eu acho que o nível de suporte, o que era o nível de suporte, está aqui. Define o fundo desse processo aqui. Depois os preços rompem esse nível, voltam. Não sei. Como já corrigiu 50%, difícil, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ou 1, 2, 3, 4, 5, A, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, C, né? A, B, C, B. Então, não dá para dizer. Desculpe quem perguntou, mas bom, vamos ver só o curto prazo aqui, o que a gente tem no curto prazo. O mercado está chegando próximo de um nível de suporte importante também. Não sei se você está vendido, meu amigo. Vá para o intraday e siga a nossa técnica aqui, ó. Stop embaixo do segundo evento técnico. Quando romper esse nível aqui, o nosso stop estaria aqui, ó, acima de 7,40. Talvez dá um pouquinho de folga, 7,45. É isso aí. Muito bem, agradeço aí a presença de vocês. E semana que vem voltamos para a quinta-feira. Então vamos ter 7 dias aí, ou 6 dias de pregão. E vamos ver se o mercado define mais, né? Ou muito bem, o S&P vai romper o topo e o Bovespa vai romper a reta de resistência que ele testa no momento, ou os touros vão dominar e nós vamos ter quedas bastante substanciais, como a minha leitura está indicando mais. Mas temos que esperar até lá para ver. Muito obrigado e boa noite.